Bom, então, bom dia aos amigos e amigas. Vamos tomar, então, retomar as atividades da nosso grupo de estudos. Eu acabei me envolvendo com atividades fora de Santo Ângelo e com aulas e acabei não conseguindo, então, abrir as salas nos 2 últimos finais de semana. E a gente vinha fazendo uma discussão que me parece que ela está sendo muito importante, pelo menos é o que me parece quando eu trato desse tema e tento fazer com que esse tema se adeque às discussões que a gente já fazia nos outros temas. Ou seja, nós estamos há bastante tempo ensaiando, 15 anos não é nenhum exagero, porque desde que a gente iniciou o grupo de estudos em 2006, a questão da linguagem sempre esteve presente. Eu lamento muito a morte do Dr. Pedro Osório, porque ele era a pessoa que sempre dizia: Paulo, olha, nós precisamos entrar na discussão da linguagem. E ele havia feito muitos estudos, né, especialmente sobre o pensamento de Ferdinand de Saussure, e eu tenho certeza que a presença dele seria muito interessante, né? Eu imaginava que o Pitágoras Bindê, que inclusive apresentou um texto baseado nas ideias de Saussure, quando nós entrássemos na reunião, neste debate, eu imaginava que ele ingressaria nas discussões, porque ele revelou interesse. Mas o que eu quero dizer é, então, que embora a gente vá tratar do tema tratado por Saussure, nós não estamos examinando o pensamento de Saussure. Acho que isso é muito relevante ser dito, porque é preciso dar uma continuidade nas discussões que nós estávamos fazendo. E o assunto tratado por Saussure é outro. E, portanto, se a gente for tratar a discussão dele, mas a temática que nós estamos tratando é a mesma. Ele aborda de forma diferente a temática, a preocupação é a mesma. E o que a gente examinou até aqui? Todo o nosso trabalho das reuniões do grupo até hoje, ou pelo menos até nós entrarmos na discussão da linguagem, estava sendo focado na ordenação do sistema de ideias que nos permite pensar sobre a objetividade, sobre tudo aquilo que faz parte da nossa existência. Quando eu falo objetividade, eu estou falando inclusive de nós mesmos, né? Então toda a preocupação do grupo estava sendo até então pautado por tentar entender esta questão. Pois bem, quando nós introduzirmos então agora a questão da linguagem neste nosso tema, neste debate então sobre as relações que nos permitem pensar, nós precisamos adequar então as nossas discussões a tudo aquilo que nós realizamos até agora, porque senão não tem sentido nós deixarmos de lado agora e nos jogarmos diretamente para outros debates que a linguagem permite que sejam feitos, mas que eu creio que não é o momento e nem deve ser o nosso objetivo agora. Então, por isso que esse tema, ele pode, num primeiro momento, parecer um pouco complexo, mas ele é extremamente singelo. Porque o que nós precisamos tratar aqui agora? Se nós constituímos uma razão que nos permite pensar, e quando nós pensamos, nós fazemos uso de um sistema de racionalidade que é associado à linguagem, então até quando pensamos, nós temos o uso que nós fazemos do nosso intelecto, faz uso de uma linguagem que é própria do ser humano. E em certo sentido, todos os indivíduos produzem essa linguagem da mesma forma. Ela depois adquire modos diferentes depois de expressão, especialmente quando vamos falar do uso dessa linguagem no ambiente social da pluralidade de indivíduos. Então ela muda a forma, então, a depender dos ambientes, dos diferentes agrupamentos sociais, mas o modo de se produzir é o mesmo. Então, qual é o primeiro elemento da linguagem que nós precisamos tratar para fazer este exame? É a questão do signo. O que nós tratamos na linguagem quando falamos do signo linguístico? Então, o signo é o ponto de partida desse debate.
Bom, se nós vamos tomar o signo como ponto de partida do nosso exame, do nosso debate, o que ele representa então nesse sistema? O signo, então, eu diria que nós poderíamos separar, então, para tratar de um... Primeiro, vamos tratar, então, todo aquele modo pelo qual todos os indivíduos produzem a linguagem da mesma forma. Então, vamos tratar primeiro deste modo, do signo. Depois nós vamos tratar do signo linguístico, quando se faz uso, então, do signo, para que os diferentes indivíduos tratem da objetividade e das suas ideias a respeito de tudo isso, né? Então, quando eu trato deste primeiro momento do signo, então, em que ele se apresenta exatamente do mesmo modo para todos os seres humanos, eu diria então que eu estou tratando do signo racional. O que é o signo racional? O signo racional é tudo aquilo que a nossa razão utiliza para pensar sobre aquilo que está fora de nós, que se apresenta como objetividade. Por isso a importância de nós trazermos para este exame tudo aquilo que nós já examinamos também quando falamos das relações entre o organismo e a objetividade por meio das sensações. Porque são as sensações que vão apresentar os primeiros signos. Então, o primeiro modo de busca de signos na objetividade se dá quando o indivíduo se volta para essa objetividade e vê algo. Este ato de ver, de identificação de um conjunto de informações que se apresentam para o organismo pelo modo visual, compõe uma pluralidade de signos, assim, que num primeiro momento ela é absolutamente caótica. Quando ele ouve algo, quando ele apalpa, ele degusta algo, esta relação com a objetividade fornece um conjunto de signos que, na medida em que ele vai se constituindo enquanto organismo inteligente, ele vai colocando em ordem. Então são signos racionais. O que são signos racionais? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente por meio das sensações. O organismo, então, se apropria da objetividade por meio destes dados que as sensações oferecem para a racionalidade, e a racionalidade compõe um conjunto de signos. Por isso que nós precisamos entender o significado do signo racional, porque o signo racional ele é natural, é uma relação entre o organismo e a objetividade por meio desta relação, este sistema então se apropria de um conjunto de signos e constitui um âmbito da sua racionalidade, então, que ele vai colocando esses signos em ordem. Na medida em que estes signos são colocados em ordem, estes signos ganham um significado. O significado agora já não é mais o signo, né, da objetividade que se apresenta ao organismo por meio das sensações, mas é o signo já sendo colocado em ordem em face de todas as outras representações da objetividade, também por meio de signos. Então o signo ganha um significado, uma ordenação, se ordena. Bom, se este signo ganha ordenação, e esta ordenação então se apresenta por meio de significados, ou seja, já nós temos uma relação entre a objetividade, né, o organismo por meio das sensações que produz signos, e os signos sendo ordenados e ganhando um significado. Então, na medida em que isso ganha significado, ele produz um ambiente de racionalidade que constitui a razão humana, a capacidade de pensar. Se pensa a partir dos significados, então. E na medida em que os significados se ordenam e ganham relações com uma totalidade, esta relação entre significados acaba constituindo um mundo racional que todos os indivíduos utilizam para pensar sobre esta objetividade, e agora, obviamente, que ele se reconhece presente nesse mundo, ele se insere nesse ambiente de racionalidade. Então nós temos o signo e o significado, que é a ordenação. Bom, se nós formos agora verificar, produzindo o mundo da racionalidade, produzindo então um sistema de signos e de significados, é óbvio que este indivíduo, se inserindo neste mundo, ele agora vai precisar fazer uso desse conjunto de dados para inclusive coordenar a sua própria ação nesse ambiente, nesse mundo. Porque das suas ações e reações
ele produz então nesse ambiente de objetividade que fornece signos e ganha significado, ele produz então agora interferências, intervenções, para que ele possa se voltar novamente para esse mundo da objetividade. Agora então ele precisa produzir um sistema de ordenação entre significados, signo e o significante. Então, na medida em que ele faz isso, ele produz um sistema de imputação racional. Imputar é atribuir, então, uma relação entre signo, significante e significado. É quando você reconstrói a cadeia racional que permitiu tratar de um signo e dar significado a ele. Então, quando esse processo se volta agora para a objetividade por meio de um sistema de imputação, nós constituímos um sistema de significantes. Vocês percebam, então, que a linguagem, ela agora ganha uma totalidade racional. Por quê? Porque ela, num primeiro momento, então, ela se estabelece por um sistema de signos, que são as relações entre o organismo e a objetividade. Ela se desenvolve e ganha significado na medida em que ela é colocada em ordem. E agora, quando o indivíduo faz uso de tudo isso para estabelecer uma imputação com a objetividade onde ele vive, então, esse processo de imputação é o que permite atribuir significante ao signo e ao significado. Então, tem uma cadeia completa racional que vai permitir, então, agora que o indivíduo desenvolva uma nova fase desse sistema dos signos, que eram puramente racionais, para se transformar agora em signos linguísticos. Esse processo de imputação, que estabelece relações entre signo, significado e significante, ele permite agora fazer com que se constitua um conjunto de dados que o próprio organismo produz racionalmente no seu ambiente, então, de pluralidade de pessoas, né, no meio social. Então, este sistema, este indivíduo, então, agora, ele vai produzir um conjunto de signos racionais que não são mais buscados da objetividade, mas que vão fazer uso do significado, do signo e do significante e da imputação, para produzir agora um sistema de racionalidade que permita, então, estabelecer interações entre diferentes indivíduos. O sistema agora ganha, então, um sistema de signos linguísticos, que são produções culturais que se constituem no âmbito da sociedade humana, que alguns signos linguísticos, eles são, em certo sentido, naturais. Ou seja, quando você observa o comportamento de uma pessoa pelo semblante dela, isso oferece um signo, né, que pode te oferecer a possibilidade de racionalmente você concluir que estabelecer uma relação entre signo, significado e significante e dizer que aquela pessoa está triste. Ou aquela pessoa está feliz, expressa um sentimento de felicidade. Ou aquela pessoa oferece um sentimento de dor. Então, são signos que já são linguísticos e que estão agora nesta fase intermediária entre os signos racionais, que são naturais, e os signos linguísticos, que são culturais. Porque isso é desenvolvido por meio da educação, da cultura. Mas junto com esta competência de produzir signos linguísticos, então, em certos sentidos naturais, a sociedade humana, então, estabelece conjuntos de dados fonéticos, escritos, mesmo gestuais, corporais, né, que permitem, então, atribuir para estas representações fonéticas, e elas se sofisticam na medida em que se constitui depois um outro tipo de signo, que eu não quero tratar hoje aqui, para não trazer um elemento, assim, pelo menos em certo sentido novo para as nossas discussões. Nós ficando só no que estamos examinando agora, me parece suficiente para o debate, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na medida em que se entende, se esse processo ganha ordem de significados, de signo e significante, culturalmente os indivíduos fazem uso de expressões fonéticas para buscar então representar essas expressões fonéticas neste sistema que permite então estabelecer imputações entre significado, significante por meio do signo. E aí, então, isso estabelece os processos de racionalidade interindividual em que as pessoas dialogam, que é, então, o exame depois que Saussure vai tentar fazer e que nós podemos até dialogar com o exame que foi feito, né?
mas que eu acho que poderíamos, por hora, nos contentar e ficar neste exame que eu estou propondo aqui, da distinção entre o signo, então, racional e o signo linguístico, no sistema de imputação entre signo, significante e significado, que é a pauta que eu enviei, então, por meio do WhatsApp aí para todos os participantes do grupo de estudos. Em princípio, se me permitem a introdução, espero que não tenha me estendido demais, é essa aí. Abram os microfones. Tércio Inácio Jung, descendente do ilustre psicanalista. Infelizmente não. Vais encontrar aí na cadeia. Quem sabe. Mas eu sempre lembro para fazer uma comparação, né? Sempre pensamos comparando, né? Ou, geralmente. Eu lembro do processo da informática, né? Em relação à comunicação, né? Porque o que você aqui envia uma foto, né? Tira uma foto e aí você envia uma foto. Só que não vai a foto, né, em si. O que vai são os bytes, né? Os bits, 0, 1, né? Combinações entre 0 e 1 que compõe esse E sistema. aí chega lá no outro lado, né? Chega para vocês, por exemplo, aí a máquina de vocês, de novo, decodifica né, essa questão numérica e transforma numa foto, né? E assim me parece que dá para até fazer uma comparação até certa medida, né, com a questão da linguagem, né? Porque um signo eu estou emitindo signos, né? E vocês estão decodificando para vocês, né, esses signos. Quem faz a interpretação é cada um de vocês, né? Assim como quando você fala, nós tentamos decodificar aqui para nós, né? Afinal, cada um tem que pensar por si, ninguém pode pensar pelo outro, né? Em último caso, ou em primeiro caso, né? Assim, por isso, então, eu faço essa essa grossa comparação, né, com a linguagem computacional, né? Parece que é possível, em certa medida, né? Tércio, essa questão que você trata, né, da linguagem, quando você envia um conjunto de dados, você diz que envia uma foto para alguém por meio de um computador, na verdade você envia um conjunto de dados que poderíamos comparar efetivamente com signos, né? Que o outro computador depois recebe e na medida que ele põe em ordem ganha um significado, produz a foto. E dependendo do modo que esta ordem é produzida, ele inclusive pode estabelecer uma relação significante com quem enviou a foto, né? A depender das informações. Então ele vai dizer, olha, produzida a foto, agora você examina a imagem, você vai encontrar num determinado local da objetividade o ponto em que a foto foi produzida. Então tu acha o significante da foto. Eu acho que o exemplo é bem pertinente, porque ela permite tratar do tema que estamos tratando. Mas eu penso ainda que o exame que nós precisamos fazer, ele é ainda anterior a esse. Nós precisamos linkar agora essa discussão sobre linguagem com o debate que nós fizemos na primeira fase das discussões do grupo de estudos. Porque o que nós precisamos estabelecer aqui? Bom, se nós pensamos, e isso nos permite então produzir um sistema de relacionamentos que, na medida que esse sistema é colocado em ordem, ele nos dá um conjunto de dados que nos permite agora nos voltar para aquela objetividade que produziu esses dados e entender o que ocorre na objetividade. Estabelecer as relações significantes na objetividade. Porque as relações do significado, ele é sempre posterior. Vai depender, por exemplo, o indivíduo que jamais teve contato com a objetividade ou destituído de sentidos,
ele jamais produziria uma racionalidade. Porque a racionalidade, ela principia, né, por estas relações entre esse sistema de inteligência e a objetividade. Se fôssemos voltar a comparar, então, agora novamente com o computador, nós diríamos que a objetividade programa esse indivíduo, esse computador. É como você trazer um computador sem software algum. Você o ligaria e não aconteceria absolutamente nada. Porque as instruções que esse software precisa produzir para encerrar um conjunto de cadeias elétricas nos seus processadores, de modo a permitir então que este conjunto de dados pudesse ser depois retomado e reordenado até ganhar um determinado significado, sem que ocorresse esses processos, esse sistema também não funcionaria. Então, comparando o organismo humano com o computador, nós diríamos que temos então o hardware e o software. O software é o que é produzido pela objetividade. Esse hardware já vem preparado de um certo modo. Todos os indivíduos nascem e, na medida que se desenvolvem, eles produzem um conjunto de competências que permite ver, ouvir, apalpar, cheirar, degustar. Isso é uma produção da natureza. Então a natureza prepara todo esse sistema até um certo momento. O segundo momento, então, que é o que nós estamos tratando aqui, de certo modo, agora, é quando esse sistema, então, colocado na natureza, as intervenções que a natureza promove nele, vai programando e permitindo, então, agora que ele se constitua num ambiente diferente agora, que é o ambiente onde se constituem estas relações. No processador seria os chaveamentos das impressões elétricas, né, que permitem, então, estabelecer relações de constituição de combinações binárias, né, entre 0 e 1. Na verdade, se nós formos examinar um computador, ao fim e ao cabo, todo computador retoma o ponto de partida, 0 e 1. A partir dali, constitui todo esse sistema extraordinário que nos permite, inclusive, fazer o que estamos fazendo aqui agora, que é dialogar. O Tércio em Palmeira das Missões, o Alexandre em Porto Alegre, nós aqui em Santo Ângelo. Então, tudo isso é resultado de um processo de constituição de um sistema de racionalidade, que nos permite pensar sobre essa objetividade. E isso é o ponto, então, que nós precisamos tratar agora nas nossas reuniões. Eu tenho notado, sim, de certo modo, eu não sei se o assunto está parecendo muito complexo ou deixou de ter o mesmo interesse que havia nas discussões que nós estávamos tratando antes desta incursão sobre linguagem, mas parece de uma certa complexidade, mas é absolutamente singelo, só que nós precisamos trazer então agora todas as discussões que fizemos para esse momento de racionalidade. Ou seja, se nós vamos tratar da linguagem, nós precisamos saber o que o organismo busca dessa objetividade. Se ele é programado por ela, de que forma isso ocorre? Então, novamente, nós temos que voltar a tentar a compreender que tudo começa pelas sensações. Que um indivíduo destituído das suas sensações jamais se constituiria racionalmente. Bom, se nós reconhecemos isso, bom, é indiscutível aqui entre nós, porque sempre temos que nos preparar, porque sempre aparece alguém para dizer o seguinte: não, mas se. Não tem mas se. Aqui nós temos que admitir o seguinte: nós vamos examinar um sistema, se existem outros, se foram produzidos por milagres ou em laboratórios, bom, deixe que cada um examine então essa parte da imaginação que ele eventualmente pode ter, mas vamos deixar de lado. Nós aqui partimos rigorosamente de uma constatação de que só é possível falar em racionalidade na medida em que nós entendermos como ela se relaciona com as sensações humanas. Não tem como discutir esse assunto se nós não aceitarmos isso. Bom, se nós aceitamos isso, então agora a função do nosso exame não é ainda seguir adiante em outras questões que são interessantes e é possível fazer as discussões, não estou negando a importância, mas não é o momento. Vamos então agora examinar esse sistema de racionalidade a partir então dessa constatação. Temos algo. Bom, se são as sensações, elas oferecem o quê? Signos. Vamos tratar desse modo. É claro que eu estou fazendo uso da linguagem, portanto, culturalmente estamos produzindo um conjunto de
de dados racionais, também para como é que dialogaríamos agora também negando a própria linguagem. Ela existe, estamos fazendo uso dela. Então o que nós vamos trazer dessa linguagem? Vamos examinar então algo que pode servir como ponto de partida da própria linguagem, que é o signo. Este signo então, ele, bom, se é o ponto de partida, o que é ele? Ele é tudo. Ele é tudo. É o universo, mas também é partes desse universo. Porque como esse indivíduo ele não é universal, ele não está em todo o universo, ele está numa parte do universo, e essa parte do universo que se relaciona com ele por meio das sensações, então nós vamos trazer agora o signo para esse âmbito. Porque se nós reconhecemos que são as sensações que esse organismo faz uso para dar início a esse debate, então vamos trazer para ele. Então temos o signo, nós temos o universo, temos o organismo e temos o signo. Temos as sensações como mediadores, então, entre esse organismo e o universo. Então essas sensações vão oferecer, num primeiro momento, signos. Cada dado trazido desse universo é um signo. Ele é complexo? Bom, é um signo complexo, mas é signo. Então, agora, o grande problema que nós vamos enfrentar para levar esse exame adiante agora é individualizar este signo. Não, bom, qual é o signo fundamental do qual nós vamos partir? Não existe. Nós temos condições, se nós reconhecemos que o signo é tudo e também há partes desse tudo, né? Como nós não temos neste todo uma parte fundamental, então não tem um signo fundamental. Então nós vamos ter que nos contentar, examinar o que está aí. Quais são os que estão aí? Bom, é aquilo que a gente vê, aquilo que ouve, aquilo que degusta, cheira, palpa. Então já temos signos mais do que suficientes para nos entreter por toda a vida examinando eles. É o que a ciência da natureza faz. Quando volta para o significante, tentando desvendar as razões pelas quais a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, gira em torno de um eixo que dá a impressão que a Lua também gira em torno da Terra. Ou seja, essas cadeias entre significados, signos e significantes é que permite a constituição da ciência da natureza e que nós estamos enredados a vida inteira tentando estabelecer imputações de modo a nos dar certeza sobre esse universo que a todo momento, por estar permanentemente em movimento e no espaço, não nos dá uma única oportunidade de encontrar um ponto de partida que possa ser utilizado como régua para reexaminar todo ele. Então nós temos que tratar de um universo caótico, mas temos o que? Temos o signo. O signo. E aí então ele já é mais do que suficiente. Por isso assim eu digo, ó, nós temos que tomar cuidado. Porque se nós não nos cuidarmos, imediatamente a gente sai e se perde. Nós estamos com um ambiente muito restrito, então, para irmos agora em conjunto. O que eu peço para as nossas discussões aqui no grupo de estudos, vamos então devagar, não vamos nos afobar. Se a gente sabe que essa questão é tão difícil, qual a razão de nos jogarmos agora já fazendo uso de uma competência extraordinária que todos nós aqui temos, que é a capacidade de imaginar? E eu penso que não temos que por que examinar as nossas imaginações, enquanto não termos pelo menos em ordem aquilo que nós temos de objetivo, né? E concreto, a palavra também não é muito adequada, mas né, de objetividade para pôr em ordem. Então esta questão da identificação do signo linguístico, né? E perceber que ele tem um primeiro momento que é um signo de racionalidade, que é esse o ponto da nossa que nós precisamos ficar um período, e eu espero que não seja muito longo. Nós precisamos ficar um período examinando isso. Não temos por que não seguir adiante. Mas é importante, examinando o signo, sempre dizer o seguinte: olha, este signo agora ele vai constituir neste organismo um conjunto de memórias, que são as memórias dos signos, e que na medida em que estas memórias são produzidas, que são, olha, vamos voltar agora lá na pré-história do grupo, né? Ou seja, nos primeiros momentos, quando examinamos no ambiente sintético da ciência, né? Como é que se produz, então, um sistema de racionalidade? O universo produz impressão,
O organismo, então, por meio das sensações é impresso, esta impressão produz síntese, esta síntese é o que? A memória que o organismo vai acumular no curso da sua existência. Então o signo, ele é essa memória. Quando constituída esta memória, está produzindo signo, que o organismo então acumula na sua existência. E acumula um signo, 2 signos, 3 signos, 1 bilhão de signos. Percebe que são todos eles diferentes. Nenhum é igual ao outro, porque se esse universo se move, mesmo quando ele pensa que um signo é igual ao outro, né, dessas relações com a objetividade, ele retoma lá e diz, mas espera aí, a galáxia se moveu, o sistema solar se moveu todo ele, a Terra se moveu, eu me movi, então não, esse signo que a objetividade me deu, no mínimo, né, sofreu influência desses movimentos todos, mas estas sínteses vão sendo acumuladas. E na medida em que elas são colocadas em ordem uma com as outras, elas ganham então agora um significado. Ganhar significado é estabelecer relações. Por isso que pensar é relacionar. E quanto mais ordem se dá nestas relações, mais inteligente é o pensamento. Então, pensar é relacionar, relacionar com inteligência em ordem, relacionar com inteligência é relacionar em ordem. Então, nós temos agora, neste ambiente de ordenação, destas sínteses das impressões do universo fenomênico que constituem memórias e que também são signos, na medida em que esse sistema de relações se organiza entre si, estas relações acabam produzindo o mundo da racionalidade, que é o nosso mundo. Eu deito para dormir e fecho os olhos e começo a pensar sobre essas memórias. E na medida em que eu penso sobre essas memórias, eu penso sobre esse mundo que foi produzido por meio das relações com as sensações. Eu faço isso por meio do que? De signos. Todas aquelas memórias que afloram na minha razão são signos. E todas as relações que eu estabeleço entre esses signos são pensamentos complexos. E toda vez que eu faço isso, eu consigo agora retomar a partir desse signo para esse primeiro momento, que é a relação entre a impressão e a síntese. Quando eu volto para essa cadeia, eu encontro agora o significante. O que é o significante? É o universo que imprime e que, ao ser impresso por meio das sensações, o organismo produz sínteses, que são memórias, que constituem então signos que relacionados ganham significado e na medida que ganham significado produzem um mundo racional que nos permite ir para a cama, fechar os olhos e pensar sobre o mundo. Isso é interessantíssimo. É muito interessante. E é simples. Simples demais. Por que a gente não entende isso? Tércio, por que é tão difícil tratar de uma coisa tão simples? Porque nós somos educados. A escola nos forma, a família, a sociedade humana nos forma, impondo que a gente rompa com estas relações. Eles precisam que a gente se insira num universo de racionalidade em que as relações entre significados produzem um mundo que rompe com as relações destes signos com o significante. Então você produz um mundo que é inventado pela razão. E nós, quando pensamos sobre a objetividade, na verdade nós nos enganamos porque nós estamos pensando sobre os nossos pensamentos e não sobre a objetividade. Porque a objetividade está na nossa história, no nosso passado. O grande culpado é o Descartes. Pelo contrário. Mas a partir, ou claro, antes dele, né? Mas a questão da racionalidade, né? Nós tentamos, ou a humanidade quer transformar a racionalidade tipo numa segunda natureza, né? Usando os termos de Marx, né? E tentando, e nós negamos o nosso corpo, né? Ou procuramos, ou não simplesmente não queremos, não damos atenção ao corpo, né? Porque Mas é a nossa inserção, nossa, como corpo, né? Nós temos
somos natureza, né? E como razão, então, nós somos razão, né? Pensamos. Só que nós deixamos, a tendência é nós deixar o corpo de lado, ignorar o corpo orgânico, né? Que é toda essa questão do sentido, né? Disso que essa religação ou essa nossa condição, né? Que você tenta, que você, né? Recupera e inclui, né? Por isso essa tua teoria é bem interessante, né? Muito forte, né? Porque ela considera de novo o corpo. Inclusive, eu chego a pensar nas aulas de psicologia, né? De que o inconsciente do Freud, na verdade, é a nossa condição orgânica, né? Só isso. Só que ele, claro, para ser, né, aceito e, claro, também conseguir espaço na academia, ele criou esse conceito de inconsciente. Mas, na verdade, é o nosso corpo orgânico, porque ele tem, como você diz, o nosso corpo tem uma inteligência, né? A inteligência da natureza, né? Uma inteligência natural. Perfeito, perfeito. E o grande problema do Ocidente é esse, né? Separar corpo da mente, né? Ou querer separar isso. Quando pensa, pensa, né? E aí acha que o corpo fica suspenso. E esse é o grande problema da academia também, né? Ficar só ficar só com a cabeça no mundo das nuvens. Eu tenho inclusive eu citei numa nota de rodapé na tese, né? Uma analogia que eu fiz que os racionalistas, né, viajando num avião a 4.000 metros de altura, pisam no chão, né, no chão do avião e acham que estão em terra firme, né? Só que, na verdade, eles estão a 4.000 metros de altura. Esse é o grande problema do racionalismo, né? Eles não estão em terra firme. Terra firme é justamente o corpo, é a nossa condição natural. Paulo, Sim, Alexandre. trazer uma reflexão. Eu assisti hoje pela manhã o último encontro, que eu não participei, tinha gravação, né? E vi que, a certa altura, tu comenta sobre a fala do Dr. Eros Grau, fazendo a diferença entre lei e norma, né? E eu fiquei refletindo, diante também do que a gente tá conversando hoje aqui, ver se eu, trazendo um pouco para o direito, né? E a gente acaba sempre levando, né, os advogados, ainda mais que atuam no direito público, né? Tem tantas interpretações, tantas visões diferentes, né, da letra da lei. Então, a gente poderia dizer que a lei escrita, ela é um signo linguístico. E o signo racional dessa lei escrita são os votos e o convencimento dos parlamentares no momento de captarem a sensação da sociedade com relação àquele determinado assunto e aprovarem, né, aquela lei. E penso também assim, após esse signo racional, que estou deduzindo aqui que seja, né, quero muito te ouvir sobre isso, mas que seja realmente o parlamento, né, ouvindo o povo e aprovando a lei. Aí temos um signo linguístico que é a letra da lei. Depois passamos a ter um outro signo linguístico, que é a interpretação do tribunal sobre a letra daquela lei, né? O que o Eros Grau chama de norma, né? Bom, eu fico pensando, né? Qual o controle que a gente tem sobre isso? Né? A gente sabe que no dia a dia a gente já não tem o controle nessas relações que a gente está tratando aqui agora. É muito difícil, né? O controle talvez tenha que se dar na origem, né? E aí vem aquela velha discussão da filosofia da consciência, quer dizer, decido conforme a consciência. Aí tu vai ter signos linguísticos emanados de autoridades judiciárias que passam a entender, por exemplo, que presunção de inocência na segunda instância ou presunção de inocência na primeira instância, o aborto não pode, o aborto pode. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se for possível, mas assim, só nem polemizando, mas trazendo uma reflexão final sobre isso. Será que controlar isso, né, não só do ponto de vista judiciário, como eu trouxe, mas sobre o que o Tércio estava referindo, sobre o que a gente vem falando,
controlar essas relações linguísticas, nós não vamos acabar sempre resvalando num autoritarismo? É possível controlar isso? Eu já vi aqui no grupo ser dito, sim, nós temos que trabalhar a origem, a formação, mas eu já vi esse discurso em estados autoritários, né? No sentido de ter uma formação já imposta e que, consequentemente, supostamente vai gerar, então, uma cadeia racional e linguística que vai ficar de acordo com o que essa pessoa defende, né? Digamos assim, esse autoritário defende. Será que controlar a linguagem, necessariamente nós não vamos acabar caindo num autoritarismo? Essa seria a minha reflexão. Perfeito. Primeiro, o Tércio. Já trato, Alexandre, bem interessante essa discussão, certamente muito interessante. Mas primeiro, Tércio, eu quero te dizer o seguinte: Descartes morreu, segundo me parece, pelo que ele escreve na sua obra, sem ter conseguido encontrar uma única pessoa com a qual dialogar a respeito daquilo que efetivamente ele estava tratando no discurso sobre o método. E aí tanto que ele faz um alerta, um apelo na obra de que não acreditassem jamais no que tivesse partido dele sem que ele mesmo tivesse divulgado. Porque tu vai no discurso sobre o método, tu vai perceber que o que ele faz, na verdade, é um grande esforço que resulta num processo educacional de 10 anos para retomar esse ponto de partida da racionalidade que a educação desconstrói. E eu não é invenção de hoje nem de ontem, é que a produção de sistemas culturais, elas exigem certos modos de racionalidade que te sequestram do mundo da natureza. Quando você se insere naquele ambiente cultural, você se afasta do ambiente da natureza e, portanto, se insere naquele ambiente de compartilhamento de modos de tratar da objetividade e de si mesmo. Então, eu acho que Descartes não pode ser culpado. O problema do que o Descartes trata no discurso sobre o método, e que é difícil assim de acompanhar o pensamento dele sem fazer exatamente também o que ele fez, que foi um exercício de 10 anos, né? É que ele vai dizer o seguinte: qual é o ponto de partida da filosofia? Ele diz o seguinte: eu posso duvidar de tudo na filosofia, da natureza, da objetividade, de mim mesmo. Eu só não posso duvidar de que eu estou pensando. É isso, eu penso. Então, se eu penso, né, eu tenho um ponto de partida. Por isso que me encanta, e todo o projeto do grupo de estudo Sebo Café até hoje se manteve fiel a esse compromisso, que é responder a seguinte pergunta da filosofia: como é possível pensar?